Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer esse momento. É o momento em que eu encontro com você para nós conversarmos um pouco sobre as lições bíblicas da CPAD. Desta feita, as lições bíblicas da CPAD de jovens, da qual sou comentarista. Espero que você tenha aproveitado bem o vídeo anterior que nós tratamos da primeira lição, conhecendo a carta ou epístola aos Romanos. Conforme já mencionei na lição anterior, eu vou tratar aqui epístola. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, volte e veja os comentários que foram feitos sobre conhecendo a carta ou epístola aos Romanos. Nesta lição, a lição de hoje, vamos ver sobre a necessidade dos gentios. Vale lembrar, mais uma vez, que a CPAD disponibiliza também um vídeo com o mesmo comentário dessa lição, mas com focos diferentes. Conforme já mencionei, aqui vou repetir. Para a CPAD, comento ali sobre os objetivos da lição, como atingir os objetivos, ou o momento de interação entre o autor e o professor e professora da escola dominical, e por fim, a orientação didática, qual a melhor metodologia de acordo com a aula a ser ministrada. E neste vídeo vamos comentar sobre a introdução, os tópicos principais da lição e as considerações finais, destacando os pontos principais de cada tópico da lição e fazendo aí a devida introdução e as considerações finais para nós revermos aquilo que nós aprendemos ao longo da lição. Vamos então à primeira parte da lição, com o objetivo de introduzir o assunto. Este é um momento em que o professor ou a professora precisa despertar no aluno e na aluna o interesse de participar na sala de aula. Você vai dizer sobre o que você vai comentar, mas trazendo em leves pinceladas. Diferente das considerações finais, que você então vai trazer aquilo que você aprendeu ao longo da lição. Vamos então à introdução da lição. Nesta lição nós vamos ver que o ser humano sempre buscou a Deus. Infelizmente, não de forma adequada. Vamos ver que Deus sempre esteve disposto a se revelar para a humanidade, mas o ser humano, ele foi em busca do ser superior, um ser que controla toda a criação. Ele entende que existe um ser que controla toda a criação. Mas vamos ver nesta lição que o ser humano falhou na busca desse ser superior que nós conhecemos como Deus. Esse texto que nós vamos estudar é um texto bem conhecido na primeira epístola aos Romanos, no primeiro capítulo da epístola, onde nós vemos o apóstolo Paulo ele enfatizar que o ser humano ele é indesculpável quando ele pratica injustiça e diz que não conhece a Deus, porque o apóstolo aqui afirma que a própria natureza, ela revela que existe um Deus, criador dessa natureza. Ela expressa a própria natureza. Ou seja, a natureza ela é a própria evidência da existência de Deus. E o que isso provoca, então, no comportamento do ser humano? O que isso tem a ver com as práticas da injustiça? É o que nós vamos ver nesta lição. Por isso que nesta lição nós vamos estudar sobre as necessidades dos gentios. Quais são essas necessidades do gentio? Em primeiro lugar, reconhecer que o conhecimento natural e racional ele leva ao conhecimento de Deus, mas é um conhecimento superficial, havendo a necessidade de um conhecimento mais profundo de Deus. Vamos ver que nessa lição os gentios têm a necessidade de reconhecer a existência de Deus, mas um reconhecimento que leva as pessoas a agradecer ou ser grato a Deus, reconhecendo a sua soberania, mas acima de tudo se submeter a esse Deus. Vamos ver nesta lição também que o conhecimento, o único conhecimento que leva verdadeiramente à salvação é o conhecimento experiencial de Deus, diferente do conhecimento racional e do conhecimento natural de Deus. Conhecimento de Deus para a salvação, com base em Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 20.
A perícope em estudo inicia com um testemunho do próprio Deus, demonstrando que Deus não está ausente na história da humanidade. Pelo contrário, Deus está presente e acompanhando todos os passos dos seres humanos, em especial as práticas de injustiça. Muitos pensam que pode praticar a injustiça que quiser e ele estará impune ou ela estará impune. Nesta perícope nós vemos que Deus está atento para tudo que acontece debaixo na terra. Todas as ações, Deus está atento e tem uma ação ou uma reação para cada ação do ser humano. É importante enfatizar nesta lição que a ira de Deus, ela não é injusta. Na realidade, a ira de Deus está relacionada com a própria justiça de Deus. O texto fala de pessoas que estão debaixo da ira de Deus. E as pessoas podem questionar: como pode um Deus irar-se? Aí é uma linguagem antropopática, onde nós atribuímos a Deus sentimentos humanos, devido à limitação do ser humano de conhecer Deus. Aqui expressa que Deus é um Deus de amor, mas acima de tudo é um Deus de justiça. O mesmo Deus de amor que dá-se pela humanidade, que se revela ao ser humano a sua própria criatura, é um Deus que exige também justiça. É um Deus que trata as pessoas de acordo com as suas atitudes e diferencia aqueles que agem com justiça e aqueles que agem com injustiça, que utilizam-se da prática da injustiça para tirar vantagem. Essas pessoas estão debaixo da ira de Deus, é o que o apóstolo nos traz nesse texto. Dessa forma, toda a prática de injustiça será julgada por Deus. É que o apóstolo, ele deixa bem claro em relação a isso. Deus, ele toma a função de juiz, o Deus criador soberano que também julga as atitudes das pessoas e uma atenção especial em busca da sua justiça, atento para as práticas de injustiça, buscando uma justiça que leva à igualdade, que leva as pessoas a viverem de forma a buscarem o bem da coletividade. O ser humano tem um conhecimento comum. Todas as pessoas têm a possibilidade de conhecer Deus de uma forma natural e racional. Esse é um dom natural do ser humano, poder conhecer a Deus. Ou, como alguns autores teólogos dizem, lampejos do conhecimento de Deus. Não é o conhecimento pleno, mas através do conhecimento natural, da filosofia, ele pode chegar a conhecer ou saber sobre a existência de Deus. Mas nós vamos ver que existe uma grande diferença entre esse conhecimento natural, racional, do conhecimento experiencial de Deus. Para o apóstolo Paulo, não existe o ateu no estado puro. Ou seja, aquela pessoa que consegue afirmar com clareza e ter convicção de si mesmo de que não existe Deus. Para o apóstolo Paulo, todo ser humano pode chegar ao conhecimento da existência de Deus, mesmo pelas coisas criadas. Como pode um mundo como nós conhecemos, o planeta Terra, que faz parte do sistema solar, de muitas galáxias que nós conhecemos, muitas outras que nós ainda não conhecemos, outros sistemas fora do sistema solar que nós não conhecemos. Como que pode tudo isso ser sustentado sem a mão de um Criador, de um ser superior que controla todas essas coisas? É isso que o apóstolo Paulo ele afirma nesse texto, que o ser humano, por meio do seu conhecimento natural e racional, como mencionamos, basta apenas observar a criação de Deus para perceber que Deus existe. Um ponto especial nesse tópico é quando nós entendemos, por meio da explicação do apóstolo Paulo, que o ser humano, por meio do seu conhecimento natural e racional, ele pode chegar ao conhecimento da existência de Deus.
Mas se olharmos atentamente para todo o contexto da epístola, vamos perceber que, na realidade, o que o apóstolo quer demonstrar é que o que leva até Deus é o conhecimento experiencial de Deus. É muito importante nós entendermos e diferenciarmos o conhecimento teórico do conhecimento prático, que é o conhecimento experiencial com Deus. Somente aqueles que têm o conhecimento experiencial de Deus é que saem debaixo da ira de Deus e recebem, por meio da fé, uma revelação especial de poder conhecer Deus dentro da sua limitação, mesmo por ser humano, mas agora com uma nova natureza, conhecendo Deus mais próximo da sua essência. É por meio desse conhecimento que chega a salvação que o apóstolo Paulo vem nos trazer nessa epístola. A salvação que nós vamos ver mais à frente, que é, segundo o apóstolo, por meio de Cristo Jesus. Dando continuidade à argumentação, o apóstolo Paulo, então, ele vai deixando claro na sua argumentação que o ser humano ele não tem como se desculpar, como que querendo defender-se das suas práticas de justiça por dizer que não conhece Deus. Então o apóstolo diz que, mesmo não tendo conhecimento experiencial de Deus, o ser humano ele pode chegar ao conhecimento da existência de Deus. Por isso, ele é indesculpável quando ele tenta argumentar que, por não conhecer Deus, ele usa da prática da injustiça. Uma abordagem que faço, que argumento no comentário da revista, é que existem muitas pessoas que reconhecem a existência de Deus. Reconhecem até a divindade de Jesus, o amor de Jesus pela humanidade. Entretanto, se negam a se submeter à vontade de Deus. Então, o fato de reconhecer Jesus como Filho de Deus, reconhecer a existência de Deus, não é suficiente para o ser humano se justificar diante de Deus, porque é necessário que esse ser humano ele reconheça a existência de Deus e, acima de tudo, se submeta à vontade de Deus, para que ele possa conhecer Deus de uma forma mais profunda e possa ter a sua vida transformada verdadeiramente por esse conhecimento experiencial de Deus. Qual o problema das pessoas não conhecerem Deus de forma experiencial? Conhecer Deus de forma natural e racional não é suficiente? Comento na lição sobre a questão da busca dos próprios interesses, que fica muito forte nos versículos posteriores, que distancia o ser humano de Deus. Portanto, é possível que pessoas, mesmo no meio evangélico, mesmo membros de igreja, líderes, pessoas que exercem um cargo de liderança, que não conhecem experiencialmente Deus, que reconhecem a divindade de Jesus, de Deus, a existência de Deus, mas os interesses próprios, a busca dos seus próprios interesses é tão forte que, mesmo ele agindo em nome de Deus, ela é uma pessoa que não conhece verdadeiramente Deus. Portanto, não conhece a salvação que é revelada pela justiça de Deus, mesmo tendo cartão de membro, porque o que vale é o conhecimento experiencial de Deus. Esse é o grande diferencial. O reconhecimento da glória de Deus, com base em Romanos, do verso 21 ao 27. Esta então é a segunda necessidade elencada na lição. A necessidade do reconhecimento da glória de Deus. Uma necessidade dos gentios. Daí você vai perguntar, quem são os gentios? Aí eu digo para você, volte na primeira lição e estude um pouco mais sobre isso, onde o texto bíblico, o mundo bíblico se divide entre os judeus e os gentios. Quem são os gentios?
aqueles que não são judeus. E aqui nós vemos que existe uma necessidade de reconhecimento da glória de Deus. Aí você vai dizer, é só para os gentios? Calma, nós vamos estudar sobre isso na lição 3. Aqui nós vemos que essa falta de reconhecimento da glória de Deus leva os gentios, as pessoas, a uma ingratidão a Deus. Ou seja, em vez de reconhecer a glória de Deus, ser grato a Deus, adorando-o, submetendo-se à sua vontade, prefere buscar os seus próprios interesses. E é essa busca pelos próprios interesses que leva as pessoas às práticas da injustiça. Você pode estar se perguntando por que tanta ênfase às práticas da injustiça. É para demonstrar que o ser humano que não reconhece a glória de Deus, ele busca a sua própria glória. E a palavra de Deus nos diz que Deus não dá a sua glória a outrem. O ser humano deve reconhecer a existência de Deus e ser grato a Ele. Não é simplesmente reconhecer que existe Deus, mas ser grato a Ele, e não somente na teoria, em voz, na palavra, mas na prática. Através das práticas de justiça. Por que prática de justiça? Nós vamos ver isso ao longo das lições. O apóstolo diz que, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Em outra epístola, nós vemos o apóstolo dizendo que a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. O ser humano, na sua limitação e na sua busca desenfreada pelos próprios interesses, ele acaba se bloqueando em conhecer a verdadeira sabedoria de Deus. Quantas pessoas com tanto conhecimento, com tanta bagagem, com tantos títulos, mas não consegue conhecer Deus, não consegue se aproximar de Deus, porque ele não consegue ver ninguém acima dele, a não ser ele mesmo e o seu ego. Por isso que essa lição enfatiza a necessidade da gratidão a Deus. Uma pessoa que é grata a Deus, ele tem um comportamento diferente das demais pessoas. Ele sabe da sua dependência de Deus. Ele sabe que foi gerado e criado por Deus e que existe um Deus acima de tudo. Como dissemos no tópico 1, que está no controle de tudo e observando todas as coisas debaixo da terra, que acontecem na sua criação, como acontece em todo o universo. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui demonstrando também a questão do antropocentrismo, aonde o ser humano coloca-se como centro de todas as coisas e coloca Deus como objeto que está a seu benefício, está para atender a sua vontade. Inverte a verdade da palavra de Deus, que Deus, que é o centro de todas as coisas, somos criaturas e dependentes de Deus. Pessoas que pensam dessa forma acabam transformando, entre aspas, Deus em objeto. E muitas vezes adora esses objetos, mas não para se submeter a Deus, mas na realidade ele transforma Deus dentro da sua própria vontade, da sua imaginação. Um Deus que está à sua mercê, um Deus que está à sua disposição. Muitas pessoas entendem que somente fora do meio evangélico que isso pode acontecer. Mas existe mesmo no nosso meio evangélico pessoas que estão fazendo de Deus como se fosse objeto. Alguém que está à mercê dos seus próprios interesses e que está à disposição para atender a sua ordem, o seu decreto na hora que bem entender. É só observar os discursos que nós vemos em púlpitos evangélicos também. Então, por isso que nós temos que estar atento para reconhecer a glória de Deus e não se assar como centro, o ser humano como centro de todas as coisas, mas Deus, teocentrismo, o Deus como centro de todas as coisas. É por isso que muitas pessoas acabam adorando objetos, como já falei, e até o ser criado, como animais, como se fossem Deus e que tivessem poder para interferir. Mas se você analisar o contexto histórico, social, cultural,
você vai entender que por trás das práticas religiosas estão práticas de injustiça, está o sistema dominante que tem interesse que estas teologias sejam propagadas, levando as pessoas a não estar atento para a sua própria situação de opressão e dominação e procurar nessas formas de idolatria atender os seus interesses, mas na realidade não está atendendo só os seus interesses, mas também ao interesse dos dominantes, da ideologia dominante que controla as pessoas e o sistema. E a idolatria é só isso? Não. Nós vamos ver que mesmo também em meios evangélicos, onde não tem imagem de cultura, onde não adoram animais, tem pessoas que também praticam a idolatria, que é um tema importante nesse tópico taperico que nós estamos estudando. O ser humano, quando coloca algo antes de Deus como prioridade, ele está praticando também a idolatria. Tem muitas pessoas idolatrando o seu cargo ministerial, tem muita gente idolatrando, muitas pessoas idolatrando o seu filho, o esposo, o seu status social, a sua profissão, o seu emprego e assim por diante, como algo prioritário na sua vida antes de Deus. E esquece que existe um Deus criador de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que observa as ações de todos os seres humanos. Cuidado, você que é evangélico, que diz que não adora outros deuses a não ser Deus, mas tem idolatrado também coisas, objetos e também a própria situação, o status quo em que você vive e não tem dado lugar para Deus em sua vida. Então, um momento você, professor e professora, levar as pessoas a refletirem se também não estão praticando a idolatria desta forma. Paulo dava o exemplo de alguém que tinha Deus como centro de todas as coisas. A prioridade para o apóstolo Paulo era Deus e o seu reino. Qual tem sido a sua prioridade? Pare, pense, reflita e que essa reflexão possa mudar a sua maneira de agir. O verso 24 a 27 levou-me a comentar nos vídeos da CPAD, na interação com o professor, como está na revista do professor e da professora, o cuidado que nós devemos ter nesse item, aonde fala a respeito do antropocentrismo, que nós já citamos anteriormente, quando o ser humano coloca-se ele mesmo como o centro de todas as coisas, e aqui o texto diz que isso leva a pessoa à perversão, ou à prática da injustiça, e aqui esses versículos em estudo, a questão da transformação do projeto original da sexualidade dada ao ser humano por Deus, transformando em práticas imorais de sexualidade. Aqui entra na questão da orientação sexual, um assunto polêmico, muito polêmico, principalmente nos nossos dias. Não tem como nós não olharmos para os comentários do apóstolo Paulo, para aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e conduta, dizermos que é normal muitas práticas da sexualidade que nós vemos hoje no nosso dia, a orientação sexual. Mas o apóstolo Paulo aqui fala da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo como uma prática imoral. E o apóstolo Paulo fala isso sempre considerando o contexto. Por isso que é importante nós estudarmos bem a lição número 1. Se você ainda não viu o vídeo da CPAD que eu comento e outros vídeos que nós temos também na internet, volte à lição 1 para que você possa, com atenção, ver qual era o ambiente cultural em que o apóstolo Paulo estava inserido. E a questão da homossexualidade, pederastia, era uma prática comum naquela época, principalmente com a influência grega e entre os romanos, e a própria relação entre pessoas do mesmo sexo, principalmente homens, era tido como a excelência do ato sexual. A orientação de que as pessoas deveriam ter relação entre sexos diferentes, o homem e a mulher, para a procriação, mas o prazer era com pessoas do mesmo sexo. Então nós vemos aí uma perversão
daqueles ensinamentos que o apóstolo Paulo estava trazendo. É um cuidado que devemos ter. Mas o cuidado maior é nós, como professores, também não usarmos de preconceitos e separarmos a prática das pessoas. O cuidado para orientarmos os nossos membros a não terem preconceito com as pessoas de orientação sexual diferente daquela que o apóstolo Paulo recomenda na Bíblia Sagrada. Tratar essas pessoas como pessoas, respeitando-as e não tratando-as como se fossem pessoas de outro planeta, como se fossem pessoas que não merecessem a atenção de Deus. São pessoas que também buscam a Deus, são pessoas que buscam se encontrar com Deus. E como encontrar-se com Deus? Como lidar com essa situação? Nós vemos que as nossas igrejas estão despreparadas para tratar dessas pessoas. Muitas pessoas pensam que essas práticas existem só fora da igreja, mas infelizmente estão desatualizadas. As nossas igrejas, nós temos pessoas também que têm dificuldade com essa questão, e a igreja está aí para ajudar essas pessoas, não para enxotá-las para fora da igreja, mas para auxiliá-las, tratá-las assim como Jesus trataria. Jesus, que foi uma pessoa inclusiva e que buscou levar as pessoas a uma superação nas suas vidas, a encontrar a si mesmo e a encontrar a Deus. Portanto, uma recomendação especial é ter bom senso ao comentar essas questões, tratar as pessoas com respeito e, ao falar sobre esse assunto, dizer qual é o pensamento do apóstolo Paulo, qual é a orientação bíblica, e orientar os nossos membros a respeitar as pessoas independente da sua orientação sexual, tratar como ser humano, com respeito, e anunciar, sim, o Evangelho que Jesus pregou, do amor, da transformação de vida e também da aproximação do ser humano com Deus. Um Deus de amor, um Deus que deu seu próprio Filho para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Infelizmente, esse é um assunto que continua sendo tabu em nossas igrejas. E a igreja precisa se preparar para esse momento. Precisa tratar desse assunto, principalmente liderança, as convenções, um assunto a ser lidado, a ser tratado, uma orientação para ser dada às pessoas. Por isso a importância desta lição, neste momento, para levar as pessoas a uma reflexão. Certamente, dentre os jovens de nossa igreja, muitas pessoas estão aguardando esse assunto, alguém preparado para falar sobre isso. Por isso que é importante, se você tiver na sua igreja pessoas que têm um estudo, ou pessoas que se dedicam ao estudo desse assunto, psicólogos, é muito importante que possam ajudar e tratar esse assunto de uma forma adequada dentro de nossas igrejas. O conhecimento experiencial que liberta do poder do pecado, Romanos capítulo 1, do verso 28 ao 32. Esse desprezo pelo conhecimento experiencial de Deus leva as pessoas à perversidade. Ao que nós comentamos, as pessoas que conseguem, como diz o apóstolo, por meio do conhecimento natural e racional, reconhecer a existência de Deus, mas não consegue se aproximar desse Deus para receber a revelação desse Deus, da sua palavra e da sua vontade. Pessoas que agem desta forma, colocando-se como centro de todas as coisas, têm dificuldade de conhecer melhor a Deus. O Deus que preza pela justiça, o Deus que vem em defesa dos oprimidos e que não está para atender desejos especiais e próprios das pessoas, mas um Deus que está atento para a necessidade da comunidade. Então isso leva as pessoas a distanciar de um Deus que age desta forma, porque não atende os seus interesses. Você já viu aquela frase, como eu coloco na revista, tem pessoas que não têm o que perder. Você já ouviu essa frase? Quando nós olhamos aqui, quando o apóstolo fala sobre essa questão do relacionamento do ser humano com Deus, a situação daqueles que não reconhecem a glória de Deus como estando debaixo da ira de Deus, então essa pessoa tem sim muito a perder. Tem a perder
a vida eterna com Deus. Que mais valor, ou que tem mais valor para o ser humano do que o privilégio de poder ter uma vida eterna com Deus? E muitos abrem mão disto para buscar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, esquecendo do desejo ou da necessidade da coletividade, da comunidade. Quando o ser humano se coloca como centro de todas as coisas, não há espaço para Deus. É como que ele dissesse assim: olha, na minha vida, Deus, o Senhor não se mete. Na minha vida não há espaço para o Senhor, porque eu faço o que bem entendo, sou dono do meu nariz e não devo satisfação a ninguém. Diferente da pessoa que tem o conhecimento experiencial de Deus. A pessoa que tem o conhecimento experiencial de Deus, ele conhece a voz do Espírito Santo de Deus, ele busca saber qual é a vontade de Deus que nós vemos expressa na sua palavra e que é ajudado pela orientação do Espírito Santo de Deus, buscando aproximar-se de Deus. Não somente aproximar-se no sentido vertical, mas nós vemos aí a aproximação de Deus no sentido horizontal, que é o mais importante, porque é o momento em que você vê Deus nas pessoas, é o momento em que no seu relacionamento na horizontal você percebe Deus presente nas pessoas. É isso que Deus ele demonstra através de sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, a necessidade das pessoas se relacionarem de forma em que busquem conhecer a Deus através dos relacionamentos humanos. Os jovens estudaram no trimestre anterior sobre relacionamentos saudáveis. E nós vimos que o relacionamento na horizontal é muito importante para que as pessoas possam ter o relacionamento com Deus na vertical. E quando a pessoa é orientada pelo Espírito Santo de Deus, regido pela vontade de Deus, ele então vai entender isso e vai ter um conhecimento experiencial de Deus. Quando falamos aqui que o gentio tem como uma das suas necessidades o conhecimento experiencial de Deus que liberta do poder do pecado, estamos aqui destacando também quando o apóstolo Paulo afirma que o ser humano, que coloca-se como centro de todas as coisas, que se apega no próprio conhecimento humano e racional, ele é irreconciliável. Por que ele é irreconciliável? O Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao 11, nos traz aí uma abertura, um conhecimento, uma luz para entendermos melhor sobre essa questão. Ele nos diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se este ser humano não dá lugar para Deus, não tem espaço para Deus na sua vida, não dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, como que ele vai se convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Se a única forma é o Espírito Santo de Deus. Então aquele que não dá abertura para o Espírito Santo de Deus se torna irreconciliável, portanto sem poder de reconciliação com Deus, pois despreza a única forma de reconciliação com Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que enfatizo na lição que não temos como mudar as pessoas. As pessoas mudam se quiser. É uma questão que eu sempre comento, quando faço comentário, eu estou lecionando, sobre essa questão que o ser humano, ele muda se quiser, se der abertura ao Espírito Santo de Deus para mudar. Então ninguém muda ninguém. E o apóstolo chega a dizer que as pessoas que se distanciam de Deus não têm afeição natural. Essa afeição natural no original tem muito a ver com relacionamento familiar. Pessoas que não dão valor à própria constituição da família, o relacionamento familiar. Essa vida em família que é importante para o ser humano no conhecimento de Deus. No verso 32, o apóstolo Paulo traz uma abordagem muito importante e que merece uma reflexão aprofundada. Pois o apóstolo fala que mesmo as pessoas conhecendo a necessidade da prática da justiça, as pessoas preferem, por livre e espontânea vontade, não praticar a justiça.
Mas ele aqui coloca que não somente a prática da injustiça é condenável pela palavra de Deus ou que incomoda a Deus, mas aqui ele coloca e nos chama a atenção de que aqueles que são coniventes com a prática da injustiça também estão debaixo da mesma condenação daqueles que praticam a injustiça. Ou seja, é o silêncio daqueles que são considerados como justos, mas que se silenciam, que são cúmplices das práticas de injustiça. É algo que chama muita atenção e que muitas pessoas estão nessa situação, calando-se diante das injustiças, preocupados de não perder as suas regalias, seus benefícios, e isso mesmo dentro das próprias igrejas. Pessoas que estão vendo a prática da injustiça, estão sendo coniventes, e estão sendo coniventes, estão em silêncio, porque também são beneficiados por essas práticas de injustiça. Eu deixo algumas citações que ajudam muito a entender. Pessoas que foram influentes na história e pessoas que demonstraram essa questão que nos traz o apóstolo Paulo. Eu deixo aí o comentário de Martin Luther King, por exemplo. Ele diz o seguinte: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Vejam só. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. E temos mais. Albert Einstein, cientista bem conhecido, veja o que ele disse também a esse respeito. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os olham e nada fazem. Ou seja, não basta praticar a justiça, mas também, como igreja do Senhor, nós temos que ter o dom profético de denunciar as práticas de injustiça, mesmo que seja dentro da nossa própria comunidade. Porque Deus não aceita a prática da injustiça, independente, em qualquer lugar. E as pessoas que praticam a injustiça muitas vezes sobressaem porque falta pessoas justas que questionem as suas atitudes. Qual tem sido a sua atitude? Como tem sido o seu comportamento nessa situação? Vamos então às considerações finais desta lição. O que nós aprendemos? Nós vimos nesta lição que a criação é uma das provas ou das evidências da própria existência de Deus. Nós vimos que o ser humano, por meio do conhecimento natural e racional, ele pode chegar ao conhecimento da existência de Deus. E nós vimos nesta lição que esse Deus, que é o Deus de amor, também é um Deus de justiça. É um Deus que acompanha a história e é um Deus que está atento para as práticas de injustiça, para agir como juiz, para defender aqueles que não têm voz, aqueles que não têm como se defender. E aqui nós vemos que o ser humano não tem como justificar as suas práticas de justiça, dizendo que não conhece Deus. Esse Deus existe e é um Deus que está atento para a ação da humanidade. Nós vemos nessa lição sobre as necessidades dos gentios, que todos que não reconhecem e se submetem a Deus estão debaixo da ira de Deus. E que somente o conhecimento experiencial de Deus é que pode tirá-lo ou tirá-la dessa situação e ser reconciliado com Deus. Portanto, isso demonstra que o conhecimento natural e o conhecimento racional não liberta o ser humano do poder do pecado, não reconcilia com Deus, mas que se faz necessário um conhecimento experiencial com Deus, onde a pessoa chega ao conhecimento da vontade de Deus e submete à orientação da vontade de Deus por meio do cuidado do Espírito Santo. Por fim, nós vimos o apóstolo enfatizar sobre o pecado da omissão. Ele enfatiza sobre a questão das práticas da injustiça
e que não basta não praticar injustiça, mas as pessoas que são coniventes, as pessoas que estão em silêncio ao ver a prática da injustiça, também estão debaixo do mesmo julgamento, da mesma condenação, porque estão sendo coniventes. É o pecado da omissão. Porque o que isso tem a ver com a questão dos gentios? Nós vemos que os gentios têm uma necessidade de transformação através do conhecimento experiencial com Deus, o Deus que vela pela justiça. Então, as pessoas, independente da sua situação, da sua nação, independente da sua naturalidade, independente da sua cor, do seu gênero, são pessoas que devem proteger e buscar a justiça, não somente não praticando a justiça, mas também não sendo conivente com essas práticas. Buscar, sim, fazer a vontade de Deus, que é a prática da justiça. Então, nessa lição, nós vimos que o conhecimento natural, racional, não é suficiente para que os gentios, para que as pessoas que não conhecem a Deus, cheguem até Deus, o que é possível somente por meio do conhecimento experiencial de Deus. É a revelação de Deus, é a revelação da vontade de Deus por sua palavra, por seu Santo Espírito, e que somente aqueles que dão ouvido a este Espírito, que leva as pessoas a reconhecer o pecado, a justiça e o juízo, é que podem ser reconciliados com Deus. Por isso, a necessidade dos gentios, então, é esse conhecimento experiencial de Deus. Espero ter ajudado você a preparar a sua aula. Espero ter ajudado você a estudar sobre a aula, você que é aluno ou aluna. E conto com a sua divulgação, compartilhamento deste vídeo. E espero vê-la na próxima lição. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Até a próxima lição.